Muito bem, voltando aqui para a aula 2, MMC e MDC, mais um assunto do nosso edital para o concurso da Prefeitura Municipal de Codó, Maranhão. Então, para você que está chegando agora, tem a aula 1, pode também assistir, compartilhar com os amigos e se não é inscrito, aproveite para se inscrever e também curtir esse vídeo e os outros. Tudo bem? Então vamos lá. Espero que você esteja preparado, esteja preparada para mais uma aula. Preparei também caderno, caneta, papel, o que for necessário para que a gente possa anotar essas informações que são importantes da aula de hoje. Ok? Então, vamos aí para a definição de MMC. MMC é o famoso mínimo múltiplo comum. Beleza, mas o que são múltiplos? Os múltiplos de um número são valores, uma quantidade ilimitada, tá? É infinita até porque nós temos o conjunto dos números naturais infinitos. Os múltiplos de um número nós encontramos multiplicando esse número pelos números naturais. Então, vou dar aqui um exemplo. Se eu quiser saber os múltiplos do número 2, eu começo multiplicando esse meu número 2 por 0. Aí eu vou ter o primeiro múltiplo, que é o 0. Depois eu multiplico por 1 e vou encontrar o 2. Depois eu multiplico por 2, eu vou encontrar o 4. Em seguida por 3. Depois por 4. E assim sucessivamente. Então, os múltiplos do 2, como exemplo que eu estou dando para vocês, seriam então 0, o 2, o 4, o 6, o 8, 10 e assim por diante. Beleza? Então, se eu quiser descobrir os múltiplos de um número, eu vou pegar esse meu número e multiplicar ele pelos números naturais. A quantidade é sempre ilimitada, tá bom? É infinito. Diferente dos divisores, nós vamos ver já já a respeito dos divisores. Os divisores possuem uma quantidade limitada, já os múltiplos é infinita, é ilimitada. Tudo bem? Então vamos lá. Mínimo múltiplo comum é o menor, é o menor valor entre os múltiplos comuns dos números considerados. Então nós vamos considerar uns números, tá? Desses números que foram selecionados, nós vamos procurar quais que são os múltiplos comuns entre eles. E entre esses múltiplos comuns, nós iremos procurar agora aquele que é o menor valor. Tá bom? Vamos aqui, ó. Eu tenho o número 5 e o número 8. Eu selecionei alguns dos múltiplos do número 5. E aqui, os múltiplos do número 8. Então, você repara aí, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25. E vai. A lista é grande. E do 8? 0, 8, 16, 24, 32 e segue também. Aí, entre esses números aqui, nós iremos procurar aquele que é o menor, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Você vai primeiro, é claro, selecionar os que são comuns entre eles. Depois disso feito, aí é a vez de você procurar destacar o que é o menor. Então tá aqui. Eu não tive o trabalho de selecionar os múltiplos comuns, mas eu já observando essa lista, as duas listas aqui, pude encontrar o 40 como sendo o mínimo múltiplo comum entre eles, entre o 5 e o 8. Existe uma forma mais fácil, uma forma mais prática? Existe sim, com certeza, porque nós teríamos um trabalho muito grande em estar escrevendo todos os múltiplos de um número, ou uma quantidade que fosse suficiente. Aí seria perca de tempo, digamos assim, né? E vou já mostrar para vocês o método prático. Mas vamos lá. O 0, ele é o múltiplo comum de todos os outros. E ele não é o menor? Ele não é o mínimo? É, só que não vai ser considerado, tá bom? É a partir do próximo número. Então, repare aqui as duas listas. E o número que está comum aqui, o primeiro, é o 40. E depois
Temos aqui, ó, 40, 40. Nesse caso, será o número 40, o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 8. Esses dois números, o 40 é o MMC. Através do método prático, nós vamos fazer dessa forma aqui. Nós vamos fazer uma decomposição, uma divisão em fatores primos. Então, olha lá. Eu começo dividindo aqui pelo 2. 5. Dá para dividir por 2? Não. Então, eu repito esse número. Porque aqui nós vamos ter que dividir por números que são primos. E a divisão tem que me dar um resultado exato. Então, 5 dividido por 2 não dá, por isso que eu falei. Daria, mas ia ter um resto e tal, não seria uma divisão exata, a gente só repete ele. Já o 8 dá. 8 por 2 dá 4. Se, olha lá, vamos de novo por 2? Vamos. Se não der por 2, aí que você passa para o próximo número, que é o 3. Mas aqui ainda dá por 2. Então, 5 não dá, só repete. Aqui embaixo, 4 dividido por 2 é 2. Beleza. Dá por 2 ainda? Dá, porque temos o número 2. 2 dá por 2, que é igual a 1. Pronto. Aí aqui não tem mais o que a gente dividir. Chegou no número 1, paramos nesse. Já o 5, eu posso dividir. Temos o número 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Chegou no 1 e no 1 aqui. Aí é a vez de você fazer o quê? Multiplicar todos esses fatores aqui. Multiplicar todos esses números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Como o número 2 está sendo multiplicado aqui 3 vezes, né? Apareceu 3 vezes, nós vamos colocar ele na forma de potência. Fica 2 elevado a 3 vezes 5. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 8. 8 vezes 5 é igual a 40. Repare que o MMC do número 5 e do 8 foi qual? 40. Mesmo valor que encontramos aqui, fazendo do método mais tradicional possível, né? Mais complicado nesse sentido de perda de tempo, né? Tudo bem? Eu fiz aquele primeiro modelo, aquele primeiro exemplo, para vocês verem na prática o que é isso. Mas existe esse método aqui. Tem um outro, tem um terceiro método, só que ele também leva mais tempo. Nós vamos ter que selecionar os fatores que são com um maior expoente. Gente, para uma prova de concurso, não vale a pena, tá bom? Porque você tem que pegar os que são comuns e os não comuns, e o expoente vai ser, assim, um trabalho desnecessário. Então, vamos seguindo? Agora chegou a vez do MDC. Eu acredito que deve ter ficado claro para você o que é o MMC. E no MDC nós vamos ter o máximo divisor comum. Máximo divisor comum. É o quê? É o maior valor entre os divisores comuns dos números considerados. Aqui nós vamos ter outros números considerados e para esses números nós iremos escrever os seus divisores e em seguida procurar os que são comuns. Desses que são comuns, qual é o nosso objetivo? O maior deles. Esse é o que nós iremos encontrar e destacar. Tudo bem? Estamos falando agora de divisores. É diferente dos múltiplos. Eu falei para vocês que os divisores possuem uma quantidade limitada. Vamos aqui para o 15 e o 30. Temos esses dois números. Quais são os divisores do 15? Número 1, 3, 5 e o próprio 15. Do 30, 1, 2, 3, o 5, o 6, 10, o 15 e o 30. Então, são esses os divisores. A gente pode procurar quais que são comuns, né? Temos aqui, ó, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 15, 15. Mas, nosso objetivo é encontrar o maior. E o maior deles é justamente o 15. Então, MDC e 15 e 30 é igual a 15. Joinha? Serve para outros números, como eu disse. Temos um método prático? Temos. O método prático é parecido com o outro. Nós iremos fazer divisões aqui. Começa pelo número 2. Vamos lá. 15 dá para dividir por 2? Não dá. A gente repete. 30 dá? Dá. 15 dividido por 3 dá. Então,
não dá mais por 2, agora vamos por 3. 15 por 3 dá 5, 15 por 3 também dá 5. E aí temos 5 e 5, nesse caso só pode ser por 5. 5 por 5 dá. E aí temos 1 e 1 aqui como resultado. Esse 1 repetiu, mas ele não faz sentido aqui, tá bom, gente? É só um errinho de digitação. Não se preocupem. Deixa eu até apagar aqui para não confundir a gente durante os estudos, ok? Então vamos lá. Aqui vai ficar 1 e 1. Aí você diz assim, professor, eu estou vendo que o processo foi o mesmo que a gente utilizou para fazer o MMC. É o mesmo processo. Só que aqui no MDC, para você encontrar o resultado, encontrar o valor, nós só vamos trabalhar com um número que divide simultaneamente esses daqui. Você repare que o 2 ele só pôde dividir o 30, não pôde dividir o 15. Já o 3 dividiu esses dois números aqui, né? 15 e 15 são iguais. Dividimos simultaneamente os dois números 15. Aqui embaixo o 5 também. Então, nós só iremos utilizar esses dois números aqui. E multiplicamos. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, MDC igual a 15. Mesmo valor encontrado aqui, da outra forma. Existe um outro método? Existe, mas não vou explicar para vocês, tá bom? Certinho, gente? Então, temos aí MMC e MDC. Eu vou mostrar para vocês uma outra situação, que é uma aplicação do MMC e MDC, uma relação que existe entre esses dois valores, dado dois números, ok? E vou mostrar mais lá na frente como que faz, como que são aplicadas as questões, né? Esses conceitos, eles são aí cobrados em prova. Então vamos lá. Dado dois números naturais A e B, números naturais, tá bom, gente? Pode-se construir uma relação entre o MMC e o MDC desses números assim. Olha lá. O produto do MMC pelo MDC é igual ao produto desses números. Então, você tem dois números naturais. Vamos dizer aqui, 5 e 7. O produto do MMC pelo MDC do 5 e do 7 será igual ao produto desses dois números. Ou seja, será igual a 5 vezes 7, que é igual a 35. Ok? Então, é assim que funciona. Olha aqui. Tem um exemplo. Coloquei aqui para vocês. A gente viu lá que o MMC era 30 e o MDC é 15. Desses dois números aqui, ó, 15 e 30. E o produto foi exatamente igual ao produto deles. O produto do MMC pelo MDC é igual ao produto desses dois números. 450 é igual a 450. Olha aqui. Ó, nós temos 15 e 30. O MMC entre eles, né? Ó, vai ser 30. E o MDC deles também vai ser 15. A gente faz aqui a multiplicação, certinho? Podemos ir para as questões? Vamos lá. Como que a gente faz para identificar que uma questão ela está querendo cobrar esse conteúdo de MMC? Gente, MMC repetindo, mínimo, múltiplo, comum. Você vai perceber que existe uma relação entre os números que estão se repetindo. Em outras palavras, a gente pode dizer que é uma progressão aritmética. A primeira vez que aparece uma repetição, um encontro entre esses números, digamos assim, é uma questão que vai ter aplicação de MMC. Quer ver? Qual é o maior número natural de 3 algarismos que é múltiplo do 20 e múltiplo do 30 simultaneamente? Aqui de cara, ele já falou que é MMC. Por quê? Porque, ó, múltiplo. A gente falou que é MMC, mínimo, múltiplo, comum.
Se tivesse tratando de MDC, seria divisores, mas aqui apareceu múltiplo. Só que você diz assim, professor, aqui apareceu maior. Olha lá. Aqui apareceu o maior número natural de 3 algarismos, que é múltiplo de 20 e múltiplo de 30 simultaneamente. Mas o que ele quer? O maior número de 3 algarismos. Então, nós temos um número com 3 algarismos aqui. Que esse número aqui, formado por esses 3 algarismos, é um número múltiplo simultaneamente de 20 e 30, ou seja, é um número que é MMC. A gente encontrou aqui, por exemplo, vou voltar rapidinho aqui. O MMC entre os 5 e o 8 foi 40. Então, quer dizer que de 40 em 40, nós teremos múltiplos comuns. Então, depois do 40 vem o 80. Depois 80, 120. E assim por diante. Lá na questão, nós vamos fazer o quê? É encontrar o MMC entre o 20 e o 30. E a partir disso, nós vamos ter uma sequência. Tá bom? Quer ver? Ó? Fazendo aqui, pelo método prático, o MMC 20 e 30 vai ser o quê? Ó? 20 dividido por 2, 10, 30 por 2, 15. A gente sempre começa pelo 2. Se não der por 2, aí você já pula por 3. 20 por 2 dá 10, 30 por 2 dá 15. Ainda tem algum número aqui que pode ser dividido por 2? Tem, que é o 10. Então vai. 10 dividido por 2 é 5. O 15 não dá, então a gente repete. Ok? Então, tenho 5 e 15. Agora eu vou para o 3, já que não temos um número par para ser dividido aqui pelo 2. 15 dá por 3 dá 5. O 5 não dá. Então a gente repete. Tenho aqui 5 e 5, então só pode ser por 5. Que vai dar 1 e 1 aqui. O 2, duas vezes sendo multiplicado, então fica 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 5. Depois, se você fizer esse produto, nós vamos encontrar aqui 60. Então, temos o MMC aqui entre esses números. Já a resposta? Não. Não é. O 60 é um múltiplo comum entre o 20 e o 30? É. Mas ele quer saber qual é o maior número que é múltiplo comum de 3 algarismos. Então, nós vamos de 60 em 60 em 60, tá bom? Então, 60, 120, 180 e assim por diante. Olha lá. O zero sempre é, né? Então, 60 é múltiplo do 20? É. É múltiplo do 30? Do 30? É. 120 é do 20? 120 é do 30? É. E aí você vai seguindo. Como ele quer o maior número de 3 algarismos, olha lá. Esses daqui já tem 3 algarismos. O maior deles vai ser qual? O 960. Vai ser o 960. Ok? Beleza? Então, temos essa daqui como resposta. Aí você pode estar dizendo assim, olha, eu vou ter um trabalho para me escrever do 0 até chegar no 960. 160, 660. Se você já tiver conhecimento de progressão aritmética, você pode fazer isso aqui, utilizando aquele termo geral. Ou então você pode, se preferir, claro, se tiver tempo, isso aí não é uma boa ideia, de você escrever até chegar a 960. Ou então, como você já sabe que é um número multiplicado por 60, que vai ter 3 algarismos, tá? 3 algarismos, e que sejam maior, faça essa multiplicação. Então aqui, eu teria que multiplicar o 60 por que número? Para chegar no maior que tenha 3 algarismos. Você pode fazer por tentativa, gente, beleza? Pode sim, pode fazer por tentativa. Então, você ia multiplicar o 60 por quanto? Ó, 60 vezes 10 dá 600. Opa, tá chegando, vamos lá. 60 vezes 12, ó, 10 dá 600. 2 de 60 dá 120, então nós temos 720. Aí coloca mais. Vai indo. Até você perceber
que para encontrar esse 960 aqui, porque o próximo, né, já tem 4 algarismos, então não serve. Você tem que multiplicar o 960 por quanto? Perdão, o 60 por que número? Aí você fez a continha e descobriu quanto? 60 vezes 16. Pode trabalhar com aproximação. Beleza, gente? Tranquilos. Questão resolvida. Então, deixa eu ver as alternativas aqui. Será a letra C. 960 é o maior número natural de 3 algarismos, que é múltiplo do 20 e múltiplo do 30 simultaneamente. Ou seja, é múltiplo comum entre esses dois números aqui. Ok, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Então, vamos para mais uma questão. Questão agora da VUNESP. Vamos descobrir se é MMC ou se é MDC. Tem questões que já de cara diz o que é, mas tem outras que precisa a gente fazer uma interpretação. Então, vamos aqui. Como o texto da questão ele é um pouco longo, eu preferi colocar as alternativas no próximo slide. Diz assim, Emerson machucou seu joelho praticando esportes e precisa tomar um anti-inflamatório de 8 em 8 horas. Colocar gelo a cada 6 horas e passar uma pomada de 4 em 4 horas. No dia 7 de fevereiro deste ano, às 10 horas, ele colocou o gelo, tomou o anti-inflamatório e passou a pomada. Cumprindo os horários prescritos, ele tornou a fazer os 3 procedimentos juntos, novamente, no dia 8 de fevereiro deste ano, às. Então, ele quer saber que horas, né? Então, vamos lá. Temos 10 horas aqui nas alternativas. 10, 14, 16, 18 ou 22. Voltando aqui, ó. Está acontecendo uma irregularidade em relação ao tratamento dele, né? O que aconteceu? Ele machucou e tal. E ele toma um anti-inflamatório de 8 em 8 horas. Então, nós temos aqui uma sequência numérica que obedece um padrão, que obedece uma razão e tal. De 8 em 8 horas. E de 6 em 6 horas, ele coloca gelo. De 4 em 4 horas, ele passa a pomada. O que a gente consegue identificar aqui? Que vai existir um momento, embora os horários aqui eles não sejam os mesmos, é claro, vai existir um momento que os 3 tratamentos, digamos assim, eles vão acontecer de forma simultânea, ao mesmo tempo. Então, iniciado aqui, nós temos um período que ele disse assim, ó, ele tornou a fazer os procedimentos juntos, ele quer saber em quando, sendo que foi aqui, a data de início, dia 7 de fevereiro deste ano. O início que eu estou querendo dizer é a primeira vez que se repetiu, que os 3 procedimentos foram feitos simultaneamente. De novo, quando que isso vai acontecer? Questões desse tipo aqui, pessoal, de MMC, mínimo múltiplo comum. Porque é como se estivesse perguntando qual é a primeira vez após esse momento aqui, após esse evento, que isso vai acontecer de novo. É como se fosse, digamos assim, aquela questão que um sino bate no horário, de 3 em 3 horas, outro sino bate de 4 em 4 horas. Quando que eles vão bater de novo, novamente, né? Ao mesmo instante, simultaneamente. Ou aquela história de um carro que sai de uma cidade e outro carro que sai de outra cidade, eles se encontram no mesmo horário numa cidade. Quando que isso acontece? Planetas, né? Enfim, essas coisas é MMC, tá bom? Mínimo múltiplo comum. Então, aqui nós vamos encontrar o MMC do 8, do 6 e do 4. Embora o 8 seja múltiplo do 4, não se preocupe, nós vamos fazer com 8, 6 e 4, para ver como funciona direitinho. Então, vamos lá. Vamos pelo método tradicional. Método tradicional aqui, que é aquele prático que eu falei para vocês, e é o mais indicado. Vamos lá. MMC nós
nós fazemos toda a decomposiçãozinha aqui, fatores primos e tal, a divisão bonitinho. E já no MDC é uma outra situação. Então tá aqui, ó. Começando pelo 2. 8 por 2 dá 4, 6 por 2 é 3, 4 por 2 é 2. Aí, de novo, tem número que dá para ser dividido por 2? Tem. Então, vamos dividir. 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1, o 3 nós repetimos. 2 por 2 dá 1, aí pronto. Repete aqui o 3 e 1 também. Agora eu tenho 1, 3 e 1. Quem que vai ser dividido é o 3, só dá por 3. Ele é primo, então só dá por 3. Teremos o quê? 2 elevado a 3 vezes 3, que é igual a 24. Então, após 24 horas, aqui é horas, tá bom? Porque a gente está trabalhando com 8 horas, 6 horas e 4 horas. Ele falou, né? É de 8 em 8 horas que ele toma um anti-inflamatório. É de 6 em 6 horas que ele passa, que ele coloca gelo. E a pomada é de 4 em 4 horas. Então tá aqui. Vai existir um momento em que eles vão ser utilizados ao mesmo tempo. Esses procedimentos, enfim, serão realizados simultaneamente. Então, é de 24 horas em 24 horas que isso vai acontecer. Ok? Parecido com aquela questão lá do número, lá do MC, da anterior. Então, nós teremos aqui, após 24 horas, acontecendo esse evento. Cumprindo os horários prescritos, ele tornou a fazer os 3 procedimentos juntos novamente no dia 8 de fevereiro deste ano, vamos lá. A primeira vez que isso aconteceu foi 7 de fevereiro, às 10 horas. Então, vão se passar 24 horas. Se vão se passar 24 horas é um dia. Então, temos o dia 7, no dia 8. Que horas? Exatamente às 10 horas. Então, nós só vamos aumentar aqui, ó, 24 horas. Que horas vai ser? Vamos lá para a alternativa. Vamos voltar aqui. Nas alternativas será letra A. Exatamente às 10 horas, porque tenha passado 24 horas. Se ele tomou dia 7, às 10 horas, 24 horas passou, vai ser às 10 horas de novo. Certo, gente? Vamos para mais uma questão e vamos ver se essa é de MMC ou de MDC. 3 ripas de madeira têm largura uniforme e comprimentos iguais a 2,4 metros. Olha lá, 3,2 metros e 6,4 metros, respectivamente. Para obtenção de molduras para cartazes, as 3 ripas deverão ser totalmente divididas em pedaços de comprimentos iguais, sendo esse comprimento o maior possível. Se cada cartaz utilizar 4 pedaços, então o número máximo de cartazes que podem ser formados com os pedaços obtidos será igual a... Vamos ver as alternativas. Vou já, porque aqui já está a resposta, mas eu mostro para vocês as alternativas. Mas vamos lá. Analisando aqui, ele disse que tem 3 ripas. Essas ripas vão ser divididas em pedaços, e esses pedaços têm que ser pedaços que são, olha aqui, ó, deverão ser totalmente divididos em pedaços de comprimentos iguais, sendo esses comprimentos o maior possível. Então, nós vamos dividir a tábua de 2,4 metros, 3,2 metros e 6,4 metros em pedaços que serão o maior possível. Aí, depois de ter feito os pedaços, nós iremos utilizar 4 deles para cada cartaz. Ele pergunta quantos cartazes que serão construídos, que serão, enfim, formados com esses pedaços. Palavra-chave qual é? Olha lá, deixa eu até botar aqui uma setinha. Palavra-chave é o maior possível. O maior possível lembra o que, gente? O maior possível lembra MDC, máximo divisor comum.
máximo divisor comum. Tá bom? Então, vamos lá. Você tem 2,4, 3,2 e 6,4. São números decimais. Repare que até agora, todos os exemplos que eu dei ali são exemplos com números naturais, números inteiros, mas inteiros positivos. Então, vamos falar só dos números naturais. O que vai acontecer? Já que nós temos decimais, quando for MMC, MMC e MDC, nós precisamos ter números naturais. Então, eu vou multiplicar 2,4 por 10 para ficar 24. Vou multiplicar 3,2 por 10 para ficar 32. E 6,4 por 10 para ficar 64. Como eu estou multiplicando por 10, eu vou deslocar só a vírgula para a direita uma casa, porque eu tenho um zero aqui. Visualzinho rápido para vocês. Agora eu tenho 3 números naturais. Vamos o quê? Para o MDC desses 3 números. Para descobrir qual vai ser o tamanho. Aqui você repara que eu mudei de 2,4 para 24. 2,4 para 24. Então depois, lá quando eu encontrar o MDC, eu vou ter que dividir por 10 para voltar para a sua forma de decimal. Então, aqui para o MDC. Um MDC nós vamos fazer assim, as divisões em fatores primos, mas só iremos utilizar os números que dividiram simultaneamente. Se for o caso aqui, a gente multiplica todos eles. Então, começando pelo 2, 64 dá por 2, 32 dá por 2, 24 dá por 2. Dá, todos esses dá para dividir por 2, porque, olha aqui, rapidinho, se precisar anotar, anote. Critério de divisibilidade. O número ele vai ser dividido por 2 quando for par. Ele é par quando termina em 4, em 2, em 0, em 6, em 8. Todo número par é divisível por 2. Então, todos eles aqui vão ser por 2. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 24 por 2 dá 12. Ainda dá por 2? Dá, todos eles. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 12 por 2 dá 6. De novo, dá? Dá. 16, olha lá, por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 6 por 2 dá 3. Ainda dá para dividir todos eles por um mesmo número? Não, temos qual aqui? O 3. O 3, ele só é divisível por 3. Olha aí, hein? Só vai ser divisível por 3. Nesse caso, pronto. Paramos aqui. Porque o 2, ele ia dividir o 8 e o 4, mas divide o 3. Então, acabou. Nós temos 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. E o 8 é o nosso MDC. Lembra que a gente multiplicou 2,4, 3,2 e 6,4 por 10? Agora nós vamos dividir o 8 por 10. Ficando dessa forma aqui, ó. 8 dividido por 10, 0,8. E aí, o que vai acontecer? Se a gente dividir o 2,4 por, olha lá, 2,4. Deixa eu fazer uma bolinha aqui. A divisão. Opa. A gente dividiu 2,4 em pedaços de 0,8. Por que esse 0,8 aqui, gente? É os pedaços, tá? É o máximo de tamanho que a gente pode dividir. É 0,8 metros. O MDC, ele serviu para isso. Tá bom? É a maior medida que nós vamos poder dividir essas ripas, que é 0,8. Então, 2,4, nós vamos ter quanto de 0,8? É dividindo, tá? Então, temos aqui duas bolinhas, que é de divisão. 2,4 dividido por 0,8 é igual a 3. Então, numa ripa de 2,4, nós vamos ter 3 pedaços de 0,8. O outro aqui,
32, olha lá, dividido por 0,32, 3,2 dividido por 0,8, teremos 4 pedaços. 6,4, 6,4 dividido por 0,8, teremos 8. Um total de 3 mais 4 mais 8, 15 pedaços. Então, com essas 3 ripas, nós vamos ter 15 pedaços, cada um deles medindo 0,8 metros. 15 pedaços. Lembram que ele falou que vai ser utilizado 4 pedaços para cada cartaz. Então, a gente faz a divisão aqui, ó. São 15 pedaços. Quantos cartazes nós vamos poder formar? Nós vamos poder construir. É só dividir 15 por 4, que nós vamos agrupar. Cada cartaz pega 4. Então, 15 dividido por 4 vai ser igual a 3,75. Como nós iremos utilizar um número inteiro, já que um cartaz precisa de 4, então vai ser, nós teremos aqui quantos? 3. Serão obtidos 3 cartazes. Então, nós teremos aí a resposta para essa questão. Ok, gente? Muito bem, estou aqui sempre para ajudar vocês. O que precisar, pode chamar. Tem alguns dos nossos colegas que estão estudando com a gente que mandam as questões para a gente lá no Instagram, e você pode estar procurando a gente lá também. Eu boto dica em todo lugar. Eu boto no TikTok, eu boto no Instagram, aqui no YouTube também tem algumas aulas e dicas, tem várias séries. Logo, logo estou iniciando outra. E se você tiver alguma dúvida, quiser propor alguma coisa também, tem alguma questão para ser resolvida, é só escrever nos comentários. Ou também, se preferir, vá lá no direct do Instagram. Bom, desejo a vocês bons estudos, nos encontramos em breve. Um abraço a todos. Tchau, tchau.